A chuva caía forte naquela noite de inverno quando Eduardo parou o carro na estrada deserta. Ele voltava de uma reunião de negócios que havia se estendido além do previsto, e a tempestade tornava a viagem de volta para casa ainda mais lenta. As gotas batiam no para-brisa com tanta força que os limpadores mal conseguiam acompanhar. Eduardo suspirou, cansado. Aos 37 anos, já tinha conquistado tudo o que sempre sonhou. Uma empresa bem-sucedida, uma casa confortável, estabilidade financeira. Mas naquela noite, dirigindo sozinho pela estrada escura, sentia um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Foi então que viu algo estranho. Uma pequena figura se movia perto de uma casa velha e abandonada, uns 50 metros à frente. Eduardo diminuiu a velocidade, achando que seus olhos estavam pregando peças. Mas não. Era uma criança. Um menino muito pequeno, aparentemente sozinho, caminhando devagar sob a chuva torrencial. O coração de Eduardo acelerou. Sem pensar duas vezes, ele encostou o carro e desceu, sentindo a água fria molhar suas roupas, caras instantaneamente. Quando se aproximou, o que viu fez seu peito apertar. O menino não devia ter mais que 3 anos. Estava sujo, com as roupas rasgadas e encharcadas, tremendo de frio. E nos braços, apertado contra o peito pequeno, havia um cachorro. Um vira-lata castanho, tão magro e molhado quanto o menino, que olhava para Eduardo com olhos cansados, mas vigilantes. O menino também olhou para ele, e naquele olhar havia medo, cansaço e algo que parecia ser resignação. Uma resignação que nenhuma criança deveria conhecer. Eduardo ajoelhou na lama, tentando parecer menos ameaçador. A chuva escorria pelo seu rosto enquanto ele falava com voz suave. "Oi, pequeno. Você está bem? Está sozinho aqui?" O menino não respondeu. Apenas abraçou o cachorro com mais força, como se aquele animal fosse a única coisa no mundo em que podia confiar. O cachorro, por sua vez, lambeu o rosto do menino, um gesto tão cheio de amor e proteção que Eduardo sentiu os olhos arderem. Ele olhou ao redor. A casa abandonada era uma estrutura decadente, com janelas quebradas e paredes descascadas. Não havia luz em lugar nenhum sinal de vida além daquela criança e seu cachorro. Eduardo se perguntou há quanto tempo estavam ali, sozinhos. Quanto tempo aquele menino tinha sobrevivido daquela forma, dependendo apenas de um cachorro igualmente abandonado. "Vou te ajudar, tá bem?" Eduardo estendeu a mão devagar. "Não vou te machucar, prometo." O menino recuou um passo, mas Eduardo percebeu que ele estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. E foi o cachorro quem fez a diferença. O animal farejou a mão de Eduardo, estudou seu rosto por um longo momento e então, surpreendentemente, abanou o rabo. Aquele gesto simples pareceu tranquilizar o menino. Com cuidado, Eduardo tirou seu casaco e envolveu a criança, que ainda segurava o cachorro. O menino era tão leve que parecia feito de papel. Eduardo o carregou até o carro, acomodando-o no banco de trás. O cachorro deitou imediatamente ao lado do menino, pressionando o corpo magro contra ele, aquecendo-o como provavelmente fazia todas as noites. Eduardo pegou uma manta que guardava no porta-malas e cobriu os dois. Enquanto dirigia, Eduardo ligou para Isabela, sua namorada. Ela atendeu no segundo toque, com aquela voz que sempre o acalmava. "Amor, você não vai acreditar no que acabou de acontecer." E então contou tudo. A casa abandonada, o menino, o cachorro. Isabela, que trabalhava como professora de educação infantil e tinha um coração imenso para crianças, não hesitou nem por um segundo. "Vou para sua casa agora. Compre algumas coisas básicas para ele no caminho. Roupas, comida. A gente cuida disso juntos." Eduardo parou em uma loja que ainda estava aberta apesar da hora. Comprou roupas infantis, tentando adivinhar o tamanho. Pegou também cobertores, fraldas, caso precisasse, e comida. Para o cachorro, escolheu ração de boa qualidade e algumas latinhas. Quando voltou ao carro, o menino estava dormindo, finalmente, com o cachorro enrolado em volta dele como um cobertor vivo. A casa de Eduardo era grande e silenciosa.
Ele sempre gostou daquela tranquilidade, mas naquela noite ela pareceu diferente, quase vazia demais. Ele carregou o menino com cuidado para não acordá-lo, e o cachorro o seguiu de perto, nunca se afastando mais de 2 passos. Eduardo preparou o quarto de hóspedes, trocando os lençóis por cobertores macios e quentes. Quando Isabela chegou, 15 minutos depois, encontrou Eduardo sentado no chão do quarto, observando o menino dormir. O cachorro havia se posicionado na beirada da cama, montando guarda. Isabela entrou em silêncio e ajoelhou ao lado de Eduardo. Ela era uma mulher de 32 anos, com cabelos castanhos longos e olhos verdes cheios de bondade. Quando viu a criança, sua expressão se encheu de ternura e preocupação. Ele está tão magro, sussurrou ela, tocando suavemente os cabelos emaranhados do menino. Eduardo assentiu. Não sei quanto tempo ele ficou sozinho, ou quem o abandonou ali. Isabela olhou para o cachorro, que a observava com atenção, e esse amiguinho não o largou nem por um segundo, aposto. Desde que o encontrei. Eles são inseparáveis. Isabela se levantou e foi até a cozinha, preparando uma sopa leve. Quando ele acordar, vai estar com fome, disse ela. Eduardo a seguiu, sentindo-se grato por não estar lidando com aquilo sozinho. Isabela tinha um jeito com crianças que ele admirava profundamente. Ela sempre dizia que ser professora não era apenas um trabalho, era sua vocação. E naquele momento, Eduardo viu isso mais claramente do que nunca. Eles voltaram para o quarto e esperaram. Meia hora depois, o menino se mexeu. Seus olhos se abriram devagar, confusos, assustados. Ele olhou ao redor, procurando o cachorro, que imediatamente levantou a cabeça e lambeu seu rosto. Só então o menino pareceu se acalmar um pouco. Isabela se aproximou devagar, sorrindo. Oi, querido. Meu nome é Isabela. Você está seguro aqui. Ninguém vai te machucar. O menino a observou em silêncio. Isabela pegou a tigela de sopa morna e ofereceu. Deve estar com fome, né? Quer comer um pouquinho? O menino olhou para o cachorro e Eduardo entendeu. Ele não vai comer até sabermos que o cachorro também tem comida, disse ele, indo buscar a ração. Colocou em uma tigela e ofereceu ao animal, que comeu com voracidade, provando que estava faminto há dias. Só depois de ver o cachorro comer é que o menino aceitou a sopa. Isabela o ajudou, colher por colher, com paciência infinita. Eduardo observava, sentindo algo se mover dentro dele. Uma sensação estranha, como se uma porta que estivera fechada por muito tempo estivesse se abrindo. Quando o menino terminou, Isabela perguntou suavemente, qual é o seu nome, amor? O menino não respondeu. Apenas olhou para ela com aqueles olhos grandes e tristes. Tudo bem se não quiser falar agora, disse Isabela. Vamos te dar um banho quentinho e depois você pode dormir de verdade em uma cama bem confortável. Você e seu amiguinho. O menino deixou que ela o levasse para o banheiro, mas só com a condição de que o cachorro fosse junto. Eduardo encheu a banheira com água morna enquanto Isabela ajudava a tirar as roupas rasgadas e sujas do menino. Aquelas roupas contavam uma história dolorosa. Estavam tão gastas que mal se reconhecia a cor original. Isabela as colocou de lado com cuidado, como se fossem evidências importantes, e talvez fossem. Ela deu banho no menino com delicadeza, lavando o cabelo emaranhado e a pele suja. O menino ficou quieto o tempo todo, mas seus olhos nunca deixaram de acompanhar o cachorro, que esperava pacientemente sentado no chão do banheiro. Depois foi a vez do cachorro. Eduardo o colocou na banheira e começou a lavá-lo também. O animal se deixou cuidar, parecendo entender que aquelas pessoas queriam ajudar. A água que escorria pelo ralo estava marrom de tanta sujeira. Quando terminaram, tanto o menino quanto o cachorro pareciam diferentes. Limpos, secos, mais parecidos com quem realmente eram por baixo de toda aquela dor. Isabela vestiu o menino com as roupas novas que Eduardo havia comprado. Uma calça de moletom macia, uma camiseta quente e meias fofas. O menino tocou o tecido novo com dedos pequenos, como se nunca tivesse sentido algo tão suave. Eduardo secou o cachorro com uma toalha grande.
e o animal sacudiu o corpo, fazendo-os rir pela primeira vez naquela noite. Eles voltaram para o quarto e o menino subiu na cama, puxando o cachorro para perto. O animal se enroscou contra ele imediatamente, aquecendo-o como sempre fazia. Eduardo e Isabela se entreolharam, e naquele olhar havia uma pergunta que nenhum dos dois ainda tinha coragem de fazer em voz alta. E agora? O que fazemos? Isabela se sentou na beirada da cama e começou a cantar baixinho, uma canção de ninar que ela costumava cantar para seus alunos. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Dorme, dorme, meu menino, dorme que a noite já vem. A voz dela era doce e reconfortante, e pela primeira vez desde que Eduardo o encontrou, o menino sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Eduardo sentiu algo se partir dentro dele. Aquele menino tinha passado por coisas terríveis, estava claro, e mesmo assim ainda conseguia sorrir ao ouvir uma canção de ninar. Ainda conseguia confiar, mesmo que só um pouco, mesmo que apenas por causa de um cachorro que nunca o abandonou. Eduardo se perguntou que tipo de mundo era aquele onde crianças assim eram deixadas para trás. E se perguntou também o que ele, que tinha tanto, poderia fazer para mudar isso. Quando o menino finalmente dormiu de novo, Eduardo e Isabela saíram do quarto em silêncio. Eles foram para a sala, onde Eduardo serviu 2 copos de vinho e eles se sentaram no sofá, processando tudo o que havia acontecido. Precisamos avisar as autoridades, disse Isabela. Alguém deve estar procurando por ele. Eduardo concordou, mas uma parte dele, uma parte que ele não queria admitir, temia o que poderia acontecer se fizessem isso. E se ninguém estiver procurando? Ele perguntou baixinho. E se ele foi abandonado de propósito? Isabela segurou a mão dele. Então vamos fazer tudo o que pudermos para garantir que ele fique seguro. Seja lá o que isso signifique. Eduardo olhou para ela, para essa mulher incrível que amava com todo o coração, e soube que juntos eles podiam enfrentar qualquer coisa. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir direito. Ele ficou pensando no menino, no cachorro, em tudo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua vida tinha um propósito maior do que apenas ganhar dinheiro ou fechar negócios. Havia uma criança ali, uma criança que precisava dele. E Eduardo estava determinado a não falhar. Na manhã seguinte, quando o sol começou a entrar pelas janelas, Eduardo foi verificar o menino. Encontrou-o ainda dormindo, mas dessa vez seu rosto estava mais relaxado. O cachorro levantou a cabeça quando Eduardo entrou, mas não se mexeu, mantendo sua posição de guardião. Eduardo sorriu para o animal. Você cuidou bem dele, disse baixinho, mas agora não está mais sozinho. Agora nós vamos cuidar dos dois. Isabela apareceu na porta com uma bandeja de café da manhã. Ela havia preparado panquecas, suco de laranja e frutas cortadas. Quando o menino acordou e viu a comida, seus olhos se arregalaram. Isabela riu suavemente. É tudo para você, querido. Pode comer à vontade. E o menino comeu. Comeu como se não acreditasse que aquela comida era realmente dele, como se temesse que pudesse desaparecer a qualquer momento. Eduardo observava tudo, sentindo seu coração se encher de algo que não conseguia nomear. Era mais do que compaixão. Era amor. Amor por aquela criança pequena e corajosa que havia sobrevivido contra todas as probabilidades. Amor pelo cachorro fiel que nunca o abandonou. E amor por Isabela, que estava ali ao lado dele, enfrentando aquela situação com tanta força e ternura. Depois do café, Eduardo ligou para um amigo que trabalhava no conselho tutelar. Explicou a situação e o amigo prometeu vir até lá naquela tarde para conversar e entender melhor o caso. Eduardo desligou o telefone com o coração apertado, temendo o que aquela conversa poderia significar. Mas sabia que era a coisa certa a fazer. Enquanto esperavam, Isabela brincou com o menino. Ela trouxe alguns brinquedos da escola onde trabalhava e os espalhou pela sala. O menino olhou para eles com curiosidade, mas não tocou em nada no início. Foi o cachorro quem quebrou o gelo. O animal pegou uma bolinha de borracha com a boca e a levou até o menino, largando-a em seu colo. O menino olhou para o cachorro, então para a bolinha.
e lentamente começou a brincar. Isabela se juntou a eles, rolando a bolinha de um lado para o outro. O cachorro corria atrás, animado, e pela primeira vez o menino riu. Uma risada alta, genuína, cheia de alegria pura. Eduardo, que observava da porta, sentiu lágrimas nos olhos. Aquele som era a coisa mais bonita que já tinha ouvido. As horas passaram rapidamente. O conselheiro tutelar chegou no meio da tarde. Um homem chamado Roberto, de uns 50 anos, com um rosto cansado mas gentil. Eduardo contou toda a história novamente, desde o momento em que encontrou o menino na estrada até agora. Roberto fez muitas perguntas, anotando tudo em um caderno pequeno. Quando terminou, ele olhou para o menino, que estava no colo de Isabela, segurando o cachorro. "Vou precisar levá-lo para fazer alguns exames", disse Roberto. "E precisamos tentar descobrir quem ele é, se há família procurando por ele." Eduardo sentiu o estômago afundar, mas assentiu. Isabela apertou o menino contra o peito, e o menino, sentindo a tensão, começou a chorar. "Não, não", ele repetia, a primeira palavra que eles o ouviam dizer, "não." O cachorro latiu, agitado, tentando proteger o menino. Roberto suspirou. "Olhem, eu entendo que vocês se apegaram, mas precisam entender que há procedimentos. Se ele foi abandonado, se há uma investigação em andamento, não podemos simplesmente deixá-lo aqui." Eduardo deu um passo à frente. "E se nós ficarmos com ele temporariamente, enquanto vocês investigam, podemos ser família acolhedora." Roberto hesitou, estudando Eduardo e Isabela. "Vocês entenderiam o que isso significa? Seria temporário. Se aparecer família ou se houver outros procedimentos legais, vocês teriam que entregá-lo." Eduardo olhou para Isabela, que assentiu. "Entendemos", disse Eduardo, "mas até lá ele ficaria seguro, com pessoas que se importam." Roberto pensou por um longo momento, então concordou. "Tudo bem, vou iniciar o processo. Mas precisam vir comigo agora para assinar alguns papéis, e ele precisa passar por uma avaliação médica." Eles foram juntos para o hospital, o menino no colo de Isabela e o cachorro sendo carregado por Eduardo em uma caixa de transporte que eles improvisaram. O médico examinou o menino com cuidado. "Desnutrição leve, algumas escoriações, mas nada grave", foi o diagnóstico. "Ele teve sorte", disse o doutor. "Mais alguns dias naquelas condições e a história poderia ser diferente." Eduardo e Isabela assinaram todos os documentos necessários. Oficialmente, eles agora eram responsáveis temporários pela criança, até que as autoridades descobrissem mais sobre sua história. O menino, que ainda não havia dito seu nome, seria chamado apenas de Lucas nos papéis. Um nome temporário que Isabela escolheu porque significava luz. Quando voltaram para casa, já era noite de novo. Eduardo preparou um quarto de verdade para Lucas, com brinquedos, livros infantis e uma cama pequena e confortável. Isabela colocou um colchãozinho no chão para o cachorro, que eles decidiram chamar de amigo, porque era exatamente isso que ele era, o melhor amigo que Lucas já teve. Naquela noite, enquanto Lucas dormia com um amigo ao lado, Eduardo e Isabela conversaram sobre o futuro. Não sabiam o que aconteceria, se Lucas ficaria com eles ou se seria levado, mas sabiam uma coisa com certeza. Enquanto ele estivesse ali, eles fariam tudo para que ele se sentisse amado, seguro e feliz. E talvez, apenas talvez, aquela criança que apareceu na vida deles em uma noite chuvosa pudesse mudar tudo para sempre. Os primeiros dias com Lucas foram uma mistura de descobertas, desafios e momentos de pura ternura. Eduardo acordava todas as manhãs com uma sensação estranha, até se lembrar de que havia uma criança dormindo no quarto ao lado. Uma criança que dependia dele. A responsabilidade era assustadora, mas ao mesmo tempo preencheu um vazio que ele nem sabia que existia. Isabela praticamente se mudou para a casa de Eduardo naqueles primeiros dias. Ela tirou alguns dias de folga da escola para ajudar Lucas a se adaptar. Todas as manhãs, ela preparava café da manhã especial.
Panquecas em formato de bichinhos, ovos mexidos com queijo, frutas cortadas em estrelinhas. Lucas comia tudo com um apetite que crescia a cada dia, e seus olhos ganhavam um brilho novo cada vez que via a mesa farta. Amigo se tornou a sombra de Lucas. O cachorro não se afastava nem 1 metro do menino. Quando Lucas tomava banho, Amigo esperava sentado do lado de fora da porta. Quando Lucas brincava na sala, Amigo deitava ao lado, sempre vigilante. À noite, dormiam enroscados um no outro, como sempre fizeram, mas agora em uma cama quente e segura. Eduardo observava aquela amizade com admiração. Amigo tinha salvado Lucas de todas as formas possíveis. Tinha sido seu cobertor, seu companheiro, sua família, quando não havia mais ninguém. No terceiro dia, Isabela decidiu tentar novamente descobrir o nome verdadeiro de Lucas. Ela se sentou com ele no chão da sala, cercada de papel e lápis de cor. "Vamos desenhar?" Ela sugeriu com um sorriso. Lucas pegou um lápis azul e começou a rabiscar no papel. Seus desenhos eram simples, como de qualquer criança de 3 anos. Círculos, linhas, formas indefinidas. Mas então ele desenhou algo que fez Isabela parar. Era uma casa, pequena, com uma porta e 2 janelas. E ao lado da casa, 2 figuras, uma maior e uma menor, de mãos dadas. Isabela apontou para o desenho. "Quem são eles?" Lucas olhou para o papel por um longo momento. "Mamãe", ele disse baixinho. A voz era tão pequena que Isabela mal ouviu. "E você?" ela perguntou, apontando para a figura menor. Lucas assentiu. Isabela sentiu o coração apertar. "Onde está sua mamãe agora, amor?" Lucas baixou a cabeça e não respondeu. Suas mãozinhas começaram a tremer e Amigo, sentindo o desconforto do menino, se aproximou e lambeu seu rosto. Isabela não insistiu. Ela abraçou Lucas e mudou de assunto, cantando uma música animada até ele voltar a sorrir. Mas aquele desenho ficou com ela. Ficou com Eduardo também, quando Isabela mostrou para ele mais tarde. Havia uma mãe em algum lugar. Uma mãe que talvez estivesse procurando, ou talvez não. E essa incerteza os deixava angustiados. Roberto, o conselheiro tutelar, ligava todos os dias com atualizações. Eles haviam verificado registros de crianças desaparecidas em toda a região, mas nenhum correspondia a Lucas. Não havia boletim de ocorrência, nenhuma denúncia de abandono, nada. Era como se Lucas tivesse aparecido do nada. Eduardo sugeriu que talvez alguém tivesse viajado de longe antes de abandoná-lo, mas Roberto disse que já estavam expandindo a busca. Enquanto isso, a vida seguia. Eduardo voltou ao trabalho, mas seus dias eram completamente diferentes agora. Ele saía mais cedo, recusava reuniões que se estendiam além das 6 da tarde e ligava para casa várias vezes ao dia para saber como Lucas estava. Seus sócios estranharam a mudança, mas Eduardo não se importava. Pela primeira vez, algo era mais importante que negócios. Isabela levou Lucas para conhecer a escola onde trabalhava. Era fim de semana e não havia alunos, mas ela queria mostrar para ele o parquinho, os brinquedos, as salas coloridas. Lucas segurou firme na mão dela enquanto exploravam. Quando viu os balanços, seus olhos brilharam. Isabela o colocou em um e começou a empurrar suavemente. Lucas riu, aquela risada gostosa de criança, e Amigo latia excitado, correndo de um lado para o outro. Foi naquele momento que Isabela soube. Ela não queria que Lucas fosse embora. Queria vê-lo crescer, aprender a ler naquela escola, fazer amigos, ter uma vida normal e feliz. E quando olhou para Eduardo, que havia chegado de surpresa com sorvetes para os 3, viu o mesmo sentimento refletido em seus olhos. Eles estavam se apaixonando por aquele menino. Não como se apaixonam por um projeto temporário, mas como uma família de verdade se apaixona. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Eduardo e Isabela tiveram a conversa que vinham adiando. "Estamos nos apegando demais", disse Eduardo, a voz carregada de preocupação. "E se descobrirem a família dele? E se tivermos que entregá-lo?" Isabela segurou a mão dele.
Eu sei. Eu penso nisso todos os dias, mas também penso que, mesmo que seja por pouco tempo, estamos dando a ele algo que ele nunca teve. Amor, segurança, um lar. Eduardo puxou Isabela para um abraço. Eu te amo, sabe? Por ser essa pessoa incrível que se importa tanto. Isabela sorriu contra o peito dele. Eu também te amo. E amo aquele menino lá dentro. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Eu também. Mais do que imaginei ser possível amar uma criança que conhecia há menos de uma semana. Na semana seguinte, Eduardo precisou viajar para uma reunião importante em outra cidade. Ele não queria ir, mas era algo que não podia adiar. Isabela garantiu que ficaria com Lucas e que tudo ficaria bem. Na manhã da viagem, Lucas acordou cedo e encontrou Eduardo arrumando a mala. Para onde você vai? Perguntou com a voz ainda sonolenta. Eduardo se ajoelhou na frente dele. Preciso viajar para o trabalho, mas volto amanhã. A Isabela vai ficar com você. O rosto de Lucas se fechou. Não vai voltar, ele disse baixinho. Todo mundo vai embora. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquelas palavras revelavam tanto sobre o que Lucas havia vivido. Ele pegou o menino no colo e olhou nos seus olhos. Eu prometo que volto. Prometo. E sabe por quê? Lucas balançou a cabeça. Porque você e o amigo são muito importantes para mim. Vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Lucas o abraçou com força e Eduardo sentiu lágrimas molharem seu pescoço. Não chora, pequeno. Eu volto. E quando voltar, a gente vai fazer algo muito legal juntos. Combinado? Lucas assentiu, ainda abraçado nele. Isabela observava da porta, emocionada. Ela sabia que Eduardo estava mudado. O homem que ela conhecera era bem-sucedido e gentil, mas havia uma certa distância emocional nele. Agora, essa distância havia desaparecido completamente. A viagem de Eduardo foi torturosa. Ele não conseguia se concentrar nas reuniões. Ficava olhando fotos de Lucas no celular, lendo as mensagens que Isabela enviava contando como estava o dia. Lucas comeu todo o almoço. Lucas e amigo estão brincando no jardim. Lucas perguntou, quando você volta? Cada mensagem fazia o coração de Eduardo se apertar de saudade. Enquanto isso, em casa, Isabela descobriu mais um pedaço da história de Lucas. Ela estava preparando o jantar quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Correu para lá e encontrou Lucas escondido atrás do sofá, tremendo. Amigo estava com ele, pressionando o corpo contra o menino em um gesto protetor. Isabela se aproximou devagar. O que aconteceu, amor? Lucas apontou para a televisão, onde passava um filme. Na tela, um homem gritava com uma mulher. Isabela entendeu imediatamente. Ela desligou a TV e se sentou no chão ao lado de Lucas. Ninguém vai gritar aqui, querido. Você está seguro. Lucas a olhou com olhos arregalados. Homem grita. Mamãe chora. As palavras eram entrecortadas, mas contavam uma história dolorosa. Isabela sentiu raiva de quem quer que tivesse feito aquilo com Lucas e sua mãe. Ela abraçou o menino e começou a cantar baixinho. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Lá no céu, tão grande e lindo, brilha, brilha sem parar. Lucas se acalmou aos poucos, sua respiração voltando ao normal. Isabela continuou cantando, embalando-o até que ele adormecesse ali mesmo, no chão da sala, com um amigo deitado ao seu lado. Quando Eduardo voltou no dia seguinte, encontrou uma cena que o fez parar na porta. Isabela estava sentada no sofá, trabalhando em seu laptop. Lucas estava deitado com a cabeça no colo dela, dormindo, enquanto o amigo dormia aos pés do sofá. A imagem era tão perfeita, tão cheia de paz e amor, que Eduardo tirou uma foto com o celular antes de fazer qualquer barulho. Isabela olhou para cima e sorriu. Bem-vindo de volta. Eduardo largou a mala e foi até eles. Como ele ficou? Isabela fez um gesto para que ele se sentasse e contou sobre o episódio com a televisão. Eduardo ouviu tudo com o coração partido. Aquele menino tinha cicatrizes que eles nem imaginavam. Cicatrizes que levariam tempo para curar, se é que curariam completamente. Lucas acordou alguns minutos depois e, ao ver Eduardo, seu rosto se iluminou. Você voltou.
Ele pulou do sofá e correu para os braços de Eduardo, que o pegou e o girou no ar. Eu disse que voltava, não disse? Lucas riu, aquela risada que se tornara a coisa favorita de Eduardo. E olha o que eu trouxe para você. Eduardo pegou uma sacola e tirou de dentro um ursinho de pelúcia grande e macio. Lucas abraçou o urso com força, mas então olhou para amigo. Para ele também? Eduardo riu, claro, e tirou da sacola um brinquedo de borracha para cachorros em formato de osso. Amigo pegou o brinquedo e saiu correndo pela casa, fazendo-o guinchar. Lucas correu atrás dele, rindo, e a casa se encheu de vida e alegria. Naquela noite eles jantaram juntos como uma família. Isabela fez o prato favorito de Lucas, macarrão com molho de tomate e queijo. Lucas comeu 2 porções e ainda pediu sobremesa. Depois do jantar, eles se sentaram na sala e Eduardo leu uma história para Lucas. Era sobre um menino e seu cachorro que viviam grandes aventuras juntos. Lucas ouvia atento, fazendo perguntas, apontando para as figuras no livro. Quando a história terminou, Lucas olhou para Eduardo com aqueles olhos grandes e sérios. Você é meu papai agora? A pergunta pegou Eduardo completamente de surpresa. Ele olhou para Isabela, que tinha lágrimas nos olhos. Eduardo respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu quero muito ser, Lucas, mas precisamos esperar para ver o que vai acontecer. Tem pessoas procurando sua família. Lucas balançou a cabeça. Não quero família antiga. Quero você e a Bela. As palavras eram simples, diretas, da forma como só crianças conseguem ser, e quebraram o coração de Eduardo em 1000 pedaços. Ele puxou Lucas para um abraço apertado. Nós também queremos você, pequeno. Mais do que tudo. Isabela se juntou ao abraço, e os 3 ficaram assim por um longo momento, com o amigo deitado aos pés deles. Nos dias que se seguiram, a rotina foi se estabelecendo. Eduardo acordava cedo, tomava café com Lucas e Isabela, levava amigo para um passeio rápido antes de ir trabalhar. Isabela, que havia voltado às aulas, organizou seu horário para trabalhar meio período, ficando com Lucas nas tardes. Eles desenvolveram pequenos rituais. História antes de dormir. Passeio no parque todo sábado. Pizza às sextas-noites. Lucas começou a falar mais. Contava sobre seus sonhos, sobre as brincadeiras com amigo, sobre o que tinha aprendido durante o dia, mas nunca falava sobre o passado. Sempre que o assunto se aproximava disso, ele ficava quieto ou mudava de assunto. Eduardo e Isabela respeitavam isso. Sabiam que, quando ele estivesse pronto, contaria. Aqui no canal Voz que Conta Histórias, a gente sabe que histórias de superação tocam o coração. Se você está gostando dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E nos conta nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber quem está acompanhando essas histórias com a gente. Um mês depois de encontrar Lucas, Eduardo recebeu uma ligação de Roberto. Havia novidades. Eles tinham encontrado possíveis pistas sobre a identidade de Lucas. Uma mulher em uma cidade vizinha havia feito um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho, mas a descrição não batia perfeitamente. Roberto queria que Eduardo levasse Lucas para uma possível identificação. Eduardo desligou o telefone com as mãos tremendo. Ele contou para Isabela naquela noite, depois que Lucas dormiu. Pode ser ela. Pode ser a mãe dele. Isabela segurou as mãos dele. E se for? E se ela quiser ele de volta? Eduardo não tinha resposta. Eles ficaram acordados até tarde, conversando sobre possibilidades, sobre o que fariam, sobre como proteger Lucas de mais uma decepção se aquela mulher não fosse quem procuravam. No dia marcado, Eduardo, Isabela e Lucas foram até o conselho tutelar. Lucas estava quieto, segurando a mão de Eduardo com força. Amigo teve que ficar em casa, e Lucas só concordou em ir porque Eduardo prometeu que voltariam logo. Na sala de espera havia uma mulher. Ela era magra, com olhos fundos e roupas simples. Quando viu Lucas, ela se levantou rapidamente. Miguel? Ela chamou, a voz cheia de esperança. Lucas olhou para ela, confuso. Não sou Miguel, ele disse baixinho. A mulher se aproximou, estudando o rosto dele.
Roberto interveio. Senhora, tem certeza de que este é seu filho? A mulher olhou mais de perto e então seus ombros caíram. Não, não é ele. Miguel tem uma marca de nascença no pescoço. Este menino não tem. Eduardo sentiu um alívio imenso, seguido imediatamente por culpa. Aquela mulher estava procurando o filho e não era Lucas. Ele se sentiu mal por estar feliz com a dor dela. Isabela, sempre sensível, se aproximou da mulher. Sinto muito. Espero que você encontre seu filho em breve. A mulher assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto, e saiu da sala. A volta para casa foi silenciosa. Lucas dormiu no banco de trás do carro, exausto emocionalmente pelo encontro, mesmo que breve. Eduardo dirigia com os pensamentos em turbilhão. Aquela mulher procurando o filho, a esperança e depois a desilusão em seus olhos. Tudo aquilo o fez pensar em quantas outras mães estariam por aí, procurando seus filhos perdidos. E o fez pensar também na mãe de Lucas. Onde estaria ela? Por que abandonou o filho daquele jeito? Quando chegaram em casa, Amigo os recebeu com toda a empolgação. Pulou em Lucas, lambeu seu rosto, girou em círculos de alegria. Lucas finalmente sorriu de novo, abraçando o cachorro com força. Senti sua falta, ele disse para Amigo, que respondeu com mais lambidas. Eduardo e Isabela trocaram olhares. Aquele cachorro era essencial para a recuperação emocional de Lucas. Era sua âncora, seu porto seguro. Naquela noite, Isabela preparou o jantar favorito de Lucas novamente, tentando animá-lo. Eles comeram juntos, conversando sobre coisas leves. Eduardo contou histórias engraçadas do trabalho, Isabela falou sobre seus alunos na escola. Lucas ouvia, mas estava mais quieto que o normal. Depois do jantar, quando Eduardo foi colocá-lo para dormir, Lucas segurou sua mão. Aquela mulher estava procurando o filho dela, ele disse de repente. Eduardo assentiu, surpreso que Lucas tivesse entendido a situação. Estava sim. O filho dela está perdido como você estava. Lucas pensou por um momento. Minha mãe não está me procurando. A afirmação era tão direta, tão cheia de resignação, que Eduardo sentiu o coração se partir. Ele se sentou na cama ao lado de Lucas. Por que você acha isso? Lucas olhou para o teto. Ela me deixou lá. Ela não queria mais. Era a primeira vez que Lucas falava abertamente sobre o abandono. Eduardo escolheu as palavras com cuidado. Às vezes, adultos fazem coisas que a gente não entende, coisas erradas. Mas isso não significa que você não seja importante. Você é muito importante para mim e para a Isabela. Lucas virou para olhá-lo. Posso ficar aqui para sempre? A pergunta era simples, mas carregada de tanto desejo, tanto medo de rejeição. Eduardo abraçou o menino. Estamos fazendo tudo o que podemos para que isso aconteça. Eu prometo. Lucas se aconchegou contra ele, e Eduardo ficou ali até que o menino adormecesse, com o Amigo deitado aos pés da cama, sempre vigilante. Quando voltou para a sala, encontrou Isabela no sofá, com papéis espalhados ao redor. O que é isso? Ele perguntou. Estive pesquisando sobre adoção, ela respondeu. Sobre os processos, os requisitos, tudo. Eduardo, se a família de Lucas não aparecer e se ele continuar disponível para a adoção, nós poderíamos... Ela parou, como se tivesse medo de dizer em voz alta. Adotá-lo, Eduardo completou, sentando-se ao lado dela. É nisso que você está pensando? Isabela assentiu. Não consigo imaginar minha vida sem ele agora, sem acordar e vê-lo correndo pela casa com um amigo. Sem ouvir aquela risada, sem poder abraçá-lo e saber que ele está seguro. Eduardo pegou a mão dela. Eu também não consigo. Mas é um processo longo, complicado. Eu sei, disse Isabela, mas estou disposta a passar por tudo isso. Por ele. Eduardo a beijou suavemente. Então vamos fazer isso juntos. Vamos começar o processo. Mesmo que demore anos, mesmo que seja difícil, vamos tentar. Isabela sorriu, e naquele sorriso havia esperança e determinação. Eles passaram o resto da noite pesquisando, fazendo anotações, planejando os próximos passos. Na manhã seguinte, Eduardo ligou para Roberto e marcou uma reunião.
Ele e Isabela queriam manifestar oficialmente o interesse em adotar Lucas, caso ele ficasse disponível. Roberto os recebeu no escritório 2 dias depois. Vocês entendem que isso não é garantido, certo? Ainda estamos investigando. Pode aparecer família. Ou pode haver outros candidatos à adoção. Entendemos, disse Eduardo, mas queremos estar na fila. Queremos que saibam que há uma família aqui, pronta para dar a ele tudo o que ele precisa. Roberto estudou os dois por um longo momento. Vocês não são casados. Isso pode complicar. Eduardo e Isabela se entreolharam. Já pensamos nisso, disse Isabela. Estamos juntos há 3 anos. Moramos praticamente juntos. Se for necessário oficializar, faremos isso. Roberto fez anotações. Vou iniciar o processo, mas preciso que entendam que isso levará tempo. Meses, talvez anos. E durante esse tempo, vocês terão que passar por avaliações, entrevistas, visitas domiciliares. Estamos prontos, disse Eduardo com firmeza. Por ele, estamos prontos para qualquer coisa. As semanas seguintes foram intensas. Eduardo e Isabela começaram a receber visitas de assistentes sociais. A casa era avaliada, suas finanças verificadas, suas referências checadas. Eles respondiam a questionários intermináveis sobre suas intenções, seus planos para Lucas, sua capacidade de lidar com possíveis traumas que a criança pudesse ter. Era exaustivo, mas eles faziam tudo com dedicação. Lucas continuava sua rotina, sem saber completamente o que estava acontecendo nos bastidores. Ele ia ao parque com Isabela, brincava com um amigo, assistia desenhos animados com Eduardo. Aos poucos, foi ganhando peso. Suas bochechas ficaram mais cheias, sua pele ganhou cor. O menino magro e assustado que Eduardo encontrara naquela noite chuvosa estava se transformando em uma criança saudável e feliz. Um dia, Isabela decidiu levar Lucas para conhecer seus pais. Ela estava nervosa, mas queria que eles conhecessem o menino que havia mudado sua vida. Os pais de Isabela moravam em uma casa aconchegante nos arredores da cidade. Quando chegaram, a mãe de Isabela, Dona Helena, abriu a porta com um sorriso enorme. "E este é o Lucas?" ela perguntou, já se ajoelhando para ficar na altura do menino. Lucas se escondeu atrás de Isabela, tímido. Dona Helena não se abalou. "Trouxe um bolo de chocolate especialmente para você", ela disse. Lucas olhou para Isabela, que a sentiu encorajadora. "Pode ir, amor. Ela é muito legal." Hesitante, Lucas aceitou a mão de Dona Helena e entrou na casa. Amigo que havia ido junto, seguiu colado nele. O pai de Isabela, seu Antônio, estava na sala. Era um homem grande, com mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Quando viu Lucas, seu rosto se suavizou. "Então esse é o rapazinho que roubou o coração da minha filha." Lucas olhou para ele com curiosidade. Seu Antônio apontou para o quintal. "Tenho galinhas lá fora. Quer ver?" Os olhos de Lucas brilharam e ele assentiu entusiasmado. Isabela observou seu pai levar Lucas e amigo para o quintal, mostrando as galinhas, deixando que Lucas jogasse milho para elas. Sua mãe se aproximou, passando o braço pelos ombros da filha. "Ele é lindo, Isa. E você está radiante." Isabela sorriu, emocionada. "Eu o amo, mãe. Amo como se tivesse carregado ele por 9 meses. Dona Helena apertou o abraço. "Eu sei, filha. Eu vejo isso em você." Quando Eduardo chegou mais tarde para buscá-las, encontrou uma cena que o fez parar e observar. Lucas estava sentado no colo de seu Antônio, ouvindo histórias sobre quando Isabela era pequena. Dona Helena estava ensinando Isabela a fazer biscoitos na cozinha. Amigo dormia tranquilo aos pés da poltrona. Era uma cena de família perfeita, e Eduardo percebeu que era exatamente isso que eles estavam construindo. Uma família. Seu Antônio viu Eduardo na porta e acenou para que se aproximasse. "Senta aqui, rapaz. Vou te contar sobre aquela vez que a Isabela pintou o cachorro de rosa." Lucas riu, já antecipando a história engraçada. Eduardo se sentou e passou a tarde ouvindo histórias, fazendo planos, sentindo-se parte de algo maior que ele mesmo. Quando voltaram para casa naquela noite, Lucas estava exausto, mas feliz. "Gostei da vovó e do vovô", ele disse,
já usando os títulos naturalmente. Eduardo e Isabela se entreolharam, emocionados. Eles também gostaram muito de você, disse Isabela, e do amigo também. Lucas abraçou o cachorro. Todo mundo gosta do amigo. Ele é o melhor cachorro do mundo. 2 semanas depois, Roberto ligou com novidades. Eles haviam finalmente conseguido rastrear informações sobre a mãe de Lucas. Ela havia sido encontrada em uma cidade a mais de 300 quilômetros de distância. Estava viva, mas em uma situação muito complicada. Problemas com dependência química, histórico de violência doméstica, sem condições de cuidar de uma criança. Ela havia confirmado que abandonou o filho, mas disse que não tinha escolha. Eduardo ouviu tudo com o coração pesado. Mesmo sabendo que aquela mulher não era capaz de cuidar de Lucas, ele sentia compaixão por ela. Ninguém abandona um filho por maldade pura. Sempre há uma história de dor por trás. E agora? Ele perguntou. Ela vai tentar recuperar a guarda? Roberto suspirou. Ela teria que passar por tratamento, conseguir estabilidade. O juiz está avaliando, mas, sinceramente, é improvável que ela consiga. O mais provável é que Lucas seja colocado definitivamente para a adoção. A notícia era agridoce. Significava que Lucas poderia ficar com eles, mas também significava que uma mãe estava perdendo definitivamente o filho. Eduardo agradeceu as informações e desligou. Quando contou para Isabela, ela teve a mesma reação. Alívio misturado com tristeza. Deveríamos contar para ele? Perguntou Isabela. Eduardo pensou. Ainda não. Vamos esperar ter certeza de tudo primeiro. Os meses foram passando. Lucas celebrou seu aniversário de 4 anos com uma festa pequena, mas especial. Eduardo e Isabela convidaram os pais dela, alguns amigos próximos e colegas da escola de Isabela. Fizeram bolo de chocolate, decoraram a casa com balões e compraram presentes. Lucas ganhou brinquedos, roupas novas e um casinha de cachorro especial para amigo. Quando apagou as velinhas do bolo, Lucas fez um pedido em silêncio. Depois, quando Isabela perguntou o que ele tinha pedido, Lucas respondeu com a simplicidade que só crianças têm. Pedi para ficar aqui para sempre, com você, com o Eduardo e com o amigo. Isabela teve que sair da sala para chorar, emocionada demais para segurar as lágrimas na frente de todos. Eduardo a encontrou na cozinha e a abraçou. Vai dar certo, ele sussurrou. Eu sinto que vai. Isabela assentiu contra o peito dele. Eu também quero acreditar nisso. Eduardo beijou sua testa. Então acredita. Vamos fazer acontecer. Naquela noite, depois que todos foram embora e Lucas dormiu exausto de tanta brincadeira, Eduardo pegou uma caixinha pequena que guardava na gaveta há semanas. Ele se ajoelhou na frente de Isabela, que estava arrumando a sala. Isa. Ela se virou e viu a cena, levando as mãos à boca. Eduardo abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas bonito. Eu sei que estamos no meio de um processo complicado. Eu sei que nossa vida virou de cabeça para baixo nos últimos meses. Mas eu também sei que não quero passar por nada disso com mais ninguém além de você. Casa comigo? Vamos ser uma família de verdade. Você, eu, Lucas e amigo. Isabela estava chorando, mas conseguiu assentir. Sim, sim, eu caso. Eduardo colocou o anel no dedo dela e a beijou. Quando se separaram, ouviram um barulhinho. Viraram e viram Lucas parado na porta, segurando o ursinho que Eduardo tinha dado a ele. Vocês vão casar? Ele perguntou, esfregando os olhos sonolentos. Eduardo sorriu. Vamos sim. Isabela se ajoelhou na frente dele. E você vai ser nosso pajem. Vai jogar flores no chão enquanto a gente caminha. Lucas pensou por um momento. Posso jogar flores com um amigo? Eduardo riu. Claro que pode. Lucas correu para abraçar os dois e amigo, sentindo a comoção, saiu de onde estava dormindo e se juntou ao abraço coletivo. Ali, naquela sala ainda bagunçada da festa, os 4 formaram um círculo de amor que nada poderia quebrar. O casamento foi marcado para dali a 3 meses. Isabela queria algo simples, íntimo,
com apenas as pessoas mais próximas. Eduardo concordou completamente. Depois de tudo que haviam passado, o que importava não era a grandiosidade da festa, mas o significado daquele momento. Eles estavam oficializando não apenas a união deles dois, mas a formação de uma família que o destino havia juntado de forma inesperada. Lucas ficou empolgadíssimo com a ideia de ser pajem. Isabela o levou para escolher uma roupinha especial, um terno pequeno que o deixou parecendo um homenzinho. Quando se viu no espelho da loja, Lucas girou, admirando-se. "Estou bonito?" perguntou com aquele jeito doce que sempre derretia o coração de Isabela. "Está lindo, amor. O menino mais bonito do mundo." Lucas sorriu e então perguntou: "E o amigo? Ele também vai ficar bonito?" Isabela riu. "Claro. Vamos colocar uma gravata borboleta especial nele." Lucas bateu palmas feliz. Quando voltaram para casa e contaram para Eduardo sobre a gravata do amigo, ele balançou a cabeça, rindo. "Esse cachorro vai estar mais arrumado que eu no meu próprio casamento. Mas ele merece. Sem ele, nada disso estaria acontecendo." Era verdade. Amigo havia sido o elo que manteve Lucas vivo e esperançoso durante os dias mais difíceis. Havia sido a ponte que permitiu que Eduardo ganhasse a confiança do menino naquela primeira noite. E continuava sendo o companheiro fiel que trazia alegria para aquela casa todos os dias. Eduardo havia levado o amigo ao veterinário logo nas primeiras semanas, e o cachorro estava saudável, recuperado da desnutrição. Ganhou peso, seu pelo ficou brilhante e seus olhos perderam aquele olhar cansado. Enquanto os preparativos do casamento aconteciam, o processo de adoção também avançava. Roberto informou que a mãe biológica de Lucas havia assinado os papéis abrindo mão da guarda. Ela não tinha condições de cuidar dele e reconheceu isso. Foi uma decisão dolorosa para ela, mas necessária. O caso estava agora nas mãos de um juiz, que precisava aprovar a adoção. Eduardo e Isabela passaram por mais entrevistas. Uma psicóloga conversou longamente com Lucas, avaliando seu estado emocional e seu vínculo com eles. O relatório foi extremamente positivo. A criança demonstra apego saudável aos requerentes. Apresenta desenvolvimento adequado para a idade e sinais claros de recuperação emocional. A presença do animal de estimação tem papel fundamental em sua estabilidade emocional. Recomenda-se a aprovação do processo de adoção. Quando Roberto leu o relatório para eles, Eduardo e Isabela se abraçaram, chorando de alívio. "Isso é bom, certo?" perguntou Isabela. "Muito bom", confirmou Roberto. "Não é garantia absoluta, mas é um passo enorme." O juiz costuma levar muito em consideração a opinião da psicóloga. Agora precisamos apenas esperar a audiência final. A audiência foi marcada para 2 semanas antes do casamento. Eduardo tirou o dia inteiro de folga. Isabela também. Eles vestiram Lucas com uma roupa bonita e foram juntos ao fórum. Lucas estava nervoso, sentindo a tensão no ar mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. "Vai ficar tudo bem?" ele perguntou no carro. Eduardo segurou sua mãozinha. "Vai sim, campeão. Vamos apenas conversar com um juiz muito legal." A sala de audiências era menos intimidadora do que Eduardo esperava. O juiz era um homem de uns 60 anos, de aparência gentil. Ele sorriu ao ver Lucas entrar. "E este deve ser o Lucas." Lucas acenou timidamente. O juiz pediu que todos se sentassem e começou fazendo perguntas. Eram perguntas sobre a rotina de Lucas, sobre como ele se sentia morando com Eduardo e Isabela, sobre seus planos para o futuro. "Lucas", o juiz disse em certo momento, "você sabe por que estamos aqui hoje?" Lucas balançou a cabeça. O juiz continuou com voz gentil. "Estamos aqui porque o Eduardo e a Isabela querem que você seja filho deles de verdade, não só de coração, mas também no papel. Você gostaria disso?" Lucas olhou para Eduardo e Isabela, depois de volta para o juiz. "Eles já são meu papai e minha mamãe." O juiz sorriu. "Eu sei. Mas hoje vamos tornar isso oficial." Houve mais perguntas, mais documentos revisados, mais formalidades. Mas no final, o juiz bateu o martelo.
Defiro o pedido de adoção. A partir de hoje, Lucas é legalmente filho de Eduardo e Isabela. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Isabela começou a chorar abertamente. Lucas olhou para os dois, confuso com tanta emoção. Por que vocês estão chorando? Isabela o pegou no colo. São lágrimas de felicidade, amor. Agora você é nosso filho de verdade. Para sempre. Lucas abraçou Isabela com força e Eduardo os envolveu em seus braços. Ali mesmo, na sala de audiências, com Roberto sorrindo ao lado e o juiz observando com satisfação, eles se tornaram oficialmente uma família. Quando saíram do fórum, Eduardo parou na porta. Temos que comemorar. Vamos fazer algo especial. Lucas pulou animado. Podemos ir naquela sorveteria enorme. Aqui tem 50 sabores. Isabela riu, limpando as lágrimas. Podemos ir aonde você quiser, meu filho. E foi exatamente o que fizeram. Passaram a tarde inteira celebrando. Foram à sorveteria, onde Lucas experimentou 5 sabores diferentes. Depois foram ao parque, onde correram e brincaram até o sol começar a se pôr. Eduardo comprou balões e soltaram todos juntos, vendo-os subir para o céu. Quando voltaram para casa, Amigos recebeu como sempre, pulando e latindo de alegria. Lucas se ajoelhou e abraçou o cachorro. Amigo, agora eu tenho uma família de verdade. Você, o papai e a mamãe. Amigo lambeu seu rosto como se entendesse a importância daquele momento. Eduardo observava tudo com o coração transbordando. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Eduardo e Isabela ficaram acordados conversando sobre tudo. Sobre como suas vidas haviam mudado completamente em poucos meses. Sobre como um encontro casual em uma noite de tempestade havia transformado tudo. Às vezes, eu ainda não acredito, disse Isabela. Parece um sonho. Eduardo a puxou para mais perto. Se for um sonho, não quero acordar nunca. As 2 semanas até o casamento passaram voando. Isabela finalizou os últimos detalhes. O vestido simples, mas elegante que havia escolhido. As flores que decorariam o pequeno salão que alugaram. O cardápio do jantar. Eduardo cuidou da parte burocrática, garantindo que tudo estivesse em ordem. E Lucas ensaiava sua parte de pajem com dedicação adorável. Isabela havia pendurado um caminho imaginário na sala, feito com fita adesiva no chão, e Lucas praticava andar devagar, jogando pétalas de flores de papel que ela havia feito. Amigo andava ao lado dele, e Eduardo havia conseguido ensinar o cachorro a andar direitinho sem puxar a coleira. Vai ser perfeito, dizia Lucas toda vez que terminava o ensaio. A véspera do casamento foi especial. Os pais de Isabela vieram jantar com eles. Dona Helena trouxe uma torta de maçã, a especialidade dela. Seu Antônio trouxe vinho. Sentaram-se todos à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu o que era ter uma família completa. Não apenas ele e uma criança que havia acolhido, mas gerações, histórias, conexões. Seu Antônio fez um brinde ao Eduardo e à Isabela. E ao Lucas, que trouxe luz para a vida deles, e ao amigo, sem o qual nada disso seria possível. Todos riram e brindaram. Lucas levantou seu copinho de suco, imitando os adultos, com aquela seriedade cômica que crianças pequenas têm quando tentam parecer grandes. Depois do jantar, enquanto Lucas brincava com um amigo no jardim, sob a supervisão dos avós, Eduardo e Isabela tiveram um momento a sós na varanda. Amanhã, a essa hora, seremos marido e mulher, disse Eduardo. E pais oficialmente, acrescentou Isabela. Eduardo segurou a mão dela. Você tem medo do que está por vir? Isabela pensou antes de responder. Tenho. Criar uma criança é assustador. Mas também estou mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Eduardo beijou sua testa. Eu também. E vamos fazer isso juntos. Todos os desafios, todas as alegrias, juntos. Isabela apoiou a cabeça no ombro dele. Juntos ela repetiu, e com muito amor. O dia do casamento amanheceu ensolarado e bonito. Isabela acordou na casa dos pais, seguindo a tradição de não ver o noivo antes da cerimônia.
Eduardo ficou em casa com Lucas, que estava tão empolgado que acordou às 6 da manhã. Papai, já está na hora? Eduardo riu, ainda sonolento. Não, filho. Ainda faltam algumas horas. Mas já que acordamos, que tal fazermos um café da manhã especial? Eles prepararam panquecas juntos, Eduardo ensinando Lucas a mexer a massa. Amigo ficou aos pés deles, esperando que alguma coisa caísse no chão, como sempre acontecia quando Lucas ajudava na cozinha. A manhã foi tranquila, cheia de risadas e conversas. Eduardo aproveitou para ter uma conversa séria com Lucas. Hoje vai ser um dia muito importante para todos nós, ele começou. Eu e a mamãe vamos nos casar e oficialmente vamos nos tornar uma família. Lucas olhou para ele com aqueles olhos grandes. Mas a gente já é uma família. Eduardo sorriu. É verdade. Mas hoje vamos celebrar isso. Vamos mostrar para todo mundo o quanto nos amamos. Lucas pensou por um momento. E depois do casamento, tudo vai continuar igual. Eduardo entendeu a pergunta por trás da pergunta. O medo de mudança, de perda, ainda habitava o coração daquele menino. Tudo vai continuar igual nas coisas importantes, ele garantiu. Você, eu, a mamãe e o amigo. Juntos, para sempre. Nada vai mudar isso. Lucas sorriu aliviado e voltou a comer suas panquecas. Quando chegou a hora de se arrumar, Eduardo ajudou Lucas a vestir o terninho. Colocou a gravata pequena, penteou os cabelos, amarrou os sapatos. Quando terminou, deu um passo para trás para admirar. Você está lindo, filho. Lucas correu até o espelho e se olhou. Estou parecendo um príncipe? Eduardo se ajoelhou ao lado dele. Você é um príncipe. Nosso príncipe. Então foi a vez de colocar a gravata borboleta em amigo. O cachorro ficou parado, paciente, como se entendesse a importância daquilo. Quando Eduardo terminou, amigo se olhou em um reflexo na janela e abanou o rabo, aprovando o visual. Lucas riu. Ele sabe que está bonito. Na casa dos pais de Isabela, um turbilhão diferente acontecia. Dona Helena ajudava a filha com o vestido, prendendo os botõezinhos nas costas. Isabela olhava para si mesma no espelho, mal reconhecendo a mulher que via ali. Não pela aparência física, mas pelo brilho nos olhos, pela felicidade que irradiava. Você está linda, filha, disse Dona Helena com lágrimas nos olhos. Isabela se virou e abraçou a mãe. Obrigada, mãe, por tudo, por me ensinar a amar, a cuidar, a ser forte. Dona Helena apertou o abraço. Você sempre foi todas essas coisas. Só precisava encontrar as pessoas certas para compartilhar isso. A cerimônia seria às 4 da tarde em um salão pequeno, mas aconchegante. Eduardo chegou cedo com Lucas e amigo. Os convidados começaram a chegar aos poucos. Não eram muitos, umas 30 pessoas. Amigos próximos, colegas de trabalho de Eduardo, professoras da escola de Isabela, algumas famílias de alunos dela que haviam se tornado amigas. Quando Isabela chegou, o salão ficou em silêncio. Ela estava radiante com seu vestido simples de renda, um buquê de flores do campo nas mãos. Seu pai a acompanhava, orgulhoso. Mas todos os olhares rapidamente se voltaram para Lucas e amigo, que entraram primeiro abrindo o caminho. Lucas caminhava devagar, sério, concentrado em sua tarefa de jogar as pétalas de flores. Amigo andava ao lado dele, comportado, com sua gravata borboleta. A cena era tão adorável que várias pessoas pegaram os celulares para fotografar. Eduardo, esperando no altar, sentiu os olhos encherem de lágrimas ao ver seu filho e o cachorro que havia salvado a vida dele. Quando Isabela finalmente chegou ao altar, Eduardo não conseguiu conter a emoção. Ela estava ainda mais bonita do que ele imaginara. E mais do que isso, ela estava ali, escolhendo passar o resto da vida com ele, construir uma família juntos, enfrentar todos os desafios lado a lado. O celebrante começou a cerimônia com palavras sobre amor, família e destino. Falou sobre como às vezes as coisas mais importantes da vida chegam quando menos esperamos, de formas que nunca imaginaríamos. Eduardo e Isabela trocaram olhares, sabendo que aquelas palavras descreviam perfeitamente a jornada deles.
Quando chegou a hora dos votos, Eduardo foi o primeiro. Ele segurou as mãos de Isabela e respirou fundo. Isabela, quando te conheci há 3 anos, achei que tinha encontrado a mulher da minha vida. E estava certo. Mas não imaginava que você também seria a mãe perfeita para um filho que ainda não tinha chegado. Você pegou um menino assustado e transformou sua vida com amor e paciência. Você me ensinou o que é realmente importante. Hoje eu não estou apenas me casando com você. Estou celebrando a família que construímos juntos. Isabela limpou as lágrimas antes de começar seus votos. Eduardo, você me mostrou que coragem não é a ausência de medo, mas fazer o que é certo apesar dele. Naquela noite, quando parou para ajudar uma criança desconhecida, você mudou 3 vidas. A dele, a minha e a sua. Você me deu não apenas seu amor, mas também um filho para amar. E por isso, serei eternamente grata. Prometo caminhar ao seu lado, ser sua parceira em tudo, e juntos darmos a Lucas tudo o que ele merece. O celebrante sorriu e então fez algo que não estava no roteiro tradicional. Ele se virou para Lucas, que estava sentado na primeira fileira com um amigo. Lucas, você pode vir aqui? O menino olhou para Eduardo, que acenou encorajador. Lucas se levantou e foi até o altar, amigo seguindo fielmente ao lado. O celebrante se ajoelhou para ficar na altura de Lucas. Hoje não é apenas o casamento do Eduardo e da Isabela. É também o dia em que vocês 3 se tornam oficialmente uma família. Lucas, você aceita o Eduardo como seu pai e a Isabela como sua mãe. Lucas não hesitou nem um segundo. Aceito. E você promete amá-los e deixar que eles te amem? Prometo, disse Lucas com aquela seriedade adorável. O celebrante então tirou de seu bolso uma pequena medalha em formato de coração. Isto é para você, Lucas. É um símbolo do amor que une esta família. Ele colocou a medalha em uma correntinha e a passou pelo pescoço de Lucas. O menino tocou o coração de metal, seus olhos brilhando. E para o amigo também temos algo especial. Ele tirou uma medalha menor e prendeu na coleira do cachorro, porque ele também é parte desta família. Não havia um olho seco no salão. Todos estavam emocionados com aquela cena. Eduardo pegou Lucas no colo enquanto o celebrante continuava. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher e família. Eduardo, você pode beijar a noiva. Eduardo beijou Isabela, ainda segurando Lucas, que riu e abraçou os 2. Amigo latiu uma vez, como se também estivesse celebrando. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída. Teve jantar, música, dança. Lucas foi o centro das atenções, correndo pelo salão com um amigo, brincando com as outras crianças presentes. Mas a cada poucos minutos, ele voltava para perto de Eduardo e Isabela, como se precisasse confirmar que eles ainda estavam ali. Durante o jantar, seu Antônio pediu a palavra para fazer um brinde. Ele se levantou, segurando a taça. Quando minha filha conheceu o Eduardo, eu fiz o que todo pai faz. Investiguei, fiz perguntas, avaliei se ele era bom o suficiente para ela. Todos riram. E sabe o que descobri? Que ele é um bom homem. Trabalhador, honesto, decente. Mas só recentemente descobri o mais importante. Ele tem um coração enorme. Um coração capaz de parar em uma noite de tempestade para ajudar uma criança que nem conhecia. Seu Antônio olhou para Lucas, que ouvia atento. Lucas, você é uma bênção para esta família. E Eduardo, Isabela, vocês são uma bênção para ele. Que essa família cresça em amor, em alegria e em união. Todos levantaram suas taças e brindaram. Eduardo segurou a mão de Isabela por baixo da mesa, ambos emocionados com as palavras do sogro. Quando chegou a hora do bolo, Lucas foi chamado para ajudar a cortar. Ele subiu em uma cadeira entre Eduardo e Isabela, e juntos os 3 seguraram a faca. 1, 2, 3, contou Isabela, e cortaram a primeira fatia. Os convidados aplaudiram, e o fotógrafo capturou o momento. Uma família unida, feliz, completa. A noite avançou com mais música e dança. Eduardo dançou com Isabela, depois com Lucas nos braços. Isabela dançou com seu pai, depois com Lucas.
Lucas até tentou dançar com um amigo, fazendo todos rirem. Eram momentos simples, mas carregados de significado. Cada sorriso, cada abraço, cada olhar trocado era uma afirmação de amor. Perto das 10 da noite, Lucas começou a ficar cansado. Seus olhos estavam pesados, mas ele lutava para continuar acordado, não querendo perder nada. Isabela o pegou no colo. Acho que alguém está com sono. Lucas balançou a cabeça, bocejando. Não estou. Estou bem acordado. Eduardo riu e bagunçou os cabelos do menino. Tudo bem descansar um pouquinho, campeão. A festa não vai acabar. Eles arrumaram um sofá no canto do salão, onde Lucas se deitou com um amigo. Em poucos minutos, estava dormindo profundamente, o cachorro enrolado contra ele como sempre. Eduardo cobriu os dois com seu paletó, tocando suavemente o rosto do filho. Como tudo mudou, ele murmurou. Isabela se aproximou e apoiou a cabeça no ombro dele. Para melhor. Tudo mudou para melhor. Os últimos convidados foram embora perto da meia-noite. Eduardo e Isabela carregaram Lucas, ainda dormindo, para o carro. Amigo seguiu, também sonolento. A viagem para casa foi silenciosa e pacífica. Lucas dormia no banco de trás, segurando seu ursinho de pelúcia com uma mão e tocando Amigo com a outra. Quando chegaram em casa, Eduardo carregou Lucas para o quarto. Isabela ajudou a tirar o terninho e colocou o pijama no menino sem acordá-lo. Cobriu-o com o cobertor favorito dele, aquele com desenhos de estrelas. Amigo pulou na cama e se acomodou aos pés, montando guarda como sempre. Eduardo e Isabela ficaram ali por alguns minutos, apenas observando Lucas dormir. Ele está tão grande, disse Isabela baixinho. Parece que foi ontem que você o encontrou naquela estrada. Eduardo passou o braço pelos ombros dela. Eu sei. E pensar em tudo que ele passou, em tudo que superou. Isabela assentiu. Ele é forte. Mais forte do que imagina. Eles saíram do quarto em silêncio e foram para o próprio quarto. Ali, finalmente sozinhos, se abraçaram. Foi um dia perfeito, disse Isabela. O melhor da minha vida. Eduardo a beijou suavemente. O meu também. E é só o começo. Temos uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira de momentos assim. Na manhã seguinte, Lucas acordou cedo e correu para o quarto de Eduardo e Isabela. Ele pulou na cama entre os dois, fazendo-os acordar. Bom dia, família. Eduardo e Isabela riram, puxando-o para um abraço coletivo. Bom dia, filho. Amigo latiu da porta, querendo participar também, e Lucas o chamou. O cachorro pulou na cama, e os quatro ficaram ali abraçados, começando o primeiro dia oficial como família. Os meses que se seguiram foram de adaptação e crescimento. Lucas começou a frequentar a escolinha, onde fez amigos rapidamente. Isabela ia buscá-lo todos os dias, e ele sempre saía correndo para seus braços, contando empolgado sobre o que tinha aprendido. Eduardo organizou seu trabalho para estar mais presente, jantando com a família todas as noites, ajudando com a lição de casa quando Lucas cresceu um pouco mais. Amigo continuou sendo o companheiro fiel. Ele dormia no quarto de Lucas todas as noites, acompanhava o menino quando ele brincava no jardim, sentava ao lado dele enquanto assistia desenhos. O vínculo entre os dois era inquebrável. Eduardo costumava dizer que Amigo não era apenas um cachorro de estimação, era um membro da família com direitos iguais. Um dia, quase um ano depois do casamento, Lucas chegou da escola com uma tarefa especial. A professora pediu que cada aluno desenhasse sua família. Eduardo e Isabela esperavam ansiosos para ver o que ele havia feito. Quando Lucas mostrou o desenho, eles sentiram os olhos arderem de emoção. No papel, havia 4 figuras. Um homem alto, uma mulher com cabelos compridos, um menino pequeno e um cachorro. Embaixo, com a caligrafia tremida de quem está aprendendo a escrever, Lucas havia escrito: Minha família. Papai Eduardo, mamãe Isabela, eu e Amigo. Eduardo abraçou o filho com força. Está perfeito, filho. Perfeito. Isabela pendurou o desenho na geladeira, onde ficaria por anos, um lembrete constante de quanto amor uma família podia ter. À noite, quando Lucas dormia,
Ela e Eduardo às vezes ficavam olhando aquele desenho, maravilhados com a jornada que haviam percorrido. Os anos passaram. Lucas cresceu, se tornou um menino esperto e afetuoso. Nunca esqueceu suas origens, nunca esqueceu os dias difíceis que viveu antes de encontrar Eduardo e Isabela. Mas também não deixou que isso definisse quem ele era. Ele era amado, seguro, feliz. E tinha uma família que faria qualquer coisa por ele. Amigo envelheceu junto com Lucas. Seus pelos ficaram grisalhos ao redor do focinho, seus movimentos ficaram mais lentos. Mas o amor que tinha pelo menino nunca diminuiu. Mesmo quando ficou velho demais para correr, ainda esperava Lucas na porta da escola. Mesmo quando suas pernas ficaram fracas, ainda dormia ao lado da cama do menino todas as noites. Quando o amigo finalmente partiu, já muito velho e cansado, foi Lucas quem segurou a patinha dele até o último momento. Obrigado por me salvar, ele sussurrou para o cachorro. Obrigado por nunca me deixar sozinho. Eduardo e Isabela choraram junto com o filho, sabendo que estavam dizendo adeus não apenas a um animal de estimação, mas ao herói silencioso que havia tornado tudo possível. Eles enterraram o amigo no jardim, sob a sombra da árvore favorita dele. Lucas plantou flores sobre o túmulo e fez uma placa com a ajuda de Eduardo. Aqui descansa amigo, o melhor cachorro do mundo. Herói, protetor, família. Todas as noites, antes de dormir, Lucas olhava pela janela para o jardim e sussurrava um boa noite para o amigo que nunca o abandonara. Mas a vida continuou como sempre continua. Lucas se tornou um adolescente, depois um jovem adulto. Estudou, fez faculdade, construiu sua própria vida. Mas nunca se afastou de Eduardo e Isabela. Eles continuaram sendo sua família, seu porto seguro, as pessoas que o amavam incondicionalmente. E aqui no canal Voz que Conta Histórias, chegamos ao final desta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas histórias que temos preparado. E conta para a gente nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber quem está acompanhando essas histórias com a gente. Anos depois, quando Eduardo e Isabela já eram mais velhos, cabelos grisalhos, mas corações ainda jovens, Lucas apareceu para jantar com uma notícia. Ele trouxe consigo uma jovem mulher, os olhos brilhando de felicidade. Pai, mãe, quero apresentar alguém muito especial. Esta é a Marina. E nós vamos nos casar. Eduardo e Isabela se levantaram para abraçar o filho e a futura nora. Enquanto jantavam, conversando animados sobre planos de casamento, Eduardo olhou ao redor da mesa. Sua família havia crescido e continuaria crescendo. Ele pensou naquela noite de tempestade, tantos anos atrás, quando parou para ajudar uma criança desconhecida. Aquela decisão havia mudado tudo. Havia trazido Lucas para suas vidas, havia feito dele e Isabela paz, havia criado uma família onde antes havia apenas solidão. E agora, vendo seu filho crescido, feliz, prestes a formar sua própria família, Eduardo soube que cada desafio, cada lágrima, cada momento de incerteza havia valido a pena. Naquela noite, depois que Lucas e Marina foram embora, Eduardo e Isabela sentaram na varanda, de mãos dadas, observando as estrelas. Você se arrepende de algo? Perguntou Isabela. Eduardo pensou por um longo momento, só de não ter parado mais cedo naquela estrada. Isabela riu suavemente, mas você parou na hora certa, exatamente quando precisava. Eduardo a puxou para mais perto. Construímos algo bonito, não foi? Uma família verdadeira. Isabela apoiou a cabeça no ombro dele, a mais bonita do mundo. E sabe o que é mais incrível? É que tudo começou com um ato simples de bondade, uma decisão de ajudar. Eduardo beijou o topo da cabeça dela e continuou com amor, muito amor. Eles ficaram ali por horas, relembrando histórias, rindo de memórias antigas, fazendo planos para o futuro. O jardim onde amigo descansava estava iluminado pelo luar, as flores que Lucas plantara anos atrás florescendo lindas e coloridas.
Era como se o cachorro ainda estivesse ali, de alguma forma, guardando aquela família que ele havia ajudado a formar. E assim, esta história de amor, família e segundas chances chega ao fim. Uma história que começou com um menino sozinho, um cachorro fiel e um homem com coração grande o suficiente para acolher ambos. Uma história que nos ensina que família não é apenas sobre sangue, mas sobre amor, compromisso e escolha. Que às vezes os maiores presentes da vida chegam quando menos esperamos, nas formas mais inesperadas. Lucas cresceu sabendo que foi amado desde o momento em que Eduardo o encontrou. Cresceu com a certeza de que família é quem está ao seu lado nos momentos difíceis, quem te abraça quando você está com medo, quem comemora suas vitórias como se fossem próprias. E quando ele mesmo se tornou pai, anos mais tarde, passou esses mesmos valores para seus filhos. A história de Eduardo, Isabela e Lucas se tornou lendária na família. Os netos pediam para ouvi-la repetidas vezes, sempre maravilhados com a ideia de que o avô havia encontrado o pai deles em uma noite de tempestade. E sempre no final da história, alguém perguntava sobre amigo. E então Lucas contava sobre o cachorro que o salvara, que o aquecera nas noites frias, que nunca o abandonara. Ele ensinava aos netos que gratidão e lealdade são valores preciosos, que um ato de bondade pode mudar vidas, que amor verdadeiro não conhece limites ou condições, e que às vezes os anjos que nos salvam vêm em formas inesperadas. Podem ser pessoas estranhas parando na estrada. Podem ser cachorros abandonados que se recusam a deixar você sozinho. Eduardo viveu o suficiente para ver seus netos crescerem, para ver a família que ele e Isabela construíram se expandir e florescer. E quando seus olhos se fecharam pela última vez, muitos anos depois, foi cercado por aqueles que amava. Lucas segurou sua mão, agradecendo mais uma vez por aquela noite em que tudo mudou, por aquele homem que parou para ajudar, por aquele pai que escolheu amá-lo. E se esta história ensinou algo ao canal Voz que Conta Histórias, é que nunca devemos subestimar o poder de um ato de bondade. Nunca devemos passar direto quando vemos alguém precisando de ajuda, porque você nunca sabe como aquele momento pode mudar não apenas a vida de quem você está ajudando, mas a sua própria também. Se você gostou desta história, deixa seu comentário contando o que mais te emocionou. E não esquece de se inscrever no canal, porque temos muitas outras histórias incríveis chegando. Histórias que vão te fazer rir, chorar e acreditar no poder do amor e da bondade humana. Até a próxima história e lembre-se, pequenos atos de bondade podem criar grandes milagres.